Hoje vamos continuar o estudo da nossa série sobre o santuário e o título de hoje é Um Passeio pelo Santuário. Nesse momento eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 25. Vamos ler o versículo 8 e 9, tá bom? Então vamos lá. Êxodo, capítulo 25, versículo 8 e 9. Diz assim: E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então Deus fala aqui com Moisés e lhe disse: olha, faça do jeito que eu te mostrei. Você tem que construir um santuário para mim, porque eu quero morar no meio do meu povo. O santuário que foi construído estava no meio do povo, literalmente. Desse lado aqui haviam 3 tribos, aqui outras três e desse outro lado outras 3. As 12 tribos. E no meio estava o santuário, e ali se manifestava a presença de Deus. E Deus lhe disse aqui para Moisés: olha, faça tudo direitinho, do jeito que eu te mostrei. Tá? Os móveis, tudo que tem ali, faz do jeito que eu te mostrei. Ou seja, esse santuário é uma sombra, uma cópia do verdadeiro santuário que está lá no céu. Se você deseja entender como que é lá o céu, aquilo que Deus faz, está fazendo, fará, através do santuário. Essa é uma cópia, uma foto. Você já deve ter tirado muitas fotos, né? Aí da sua família, quando você está viajando, enfim. Quando você tira uma foto, você vê que a foto é igual, né? Só que, obviamente, a foto não é do jeito que é o verdadeiro. Mas você conhece, por exemplo, uma pessoa através da sua foto. Então, por exemplo, aqui é uma mesa, aqui é uma pia. Não é literalmente que lá no céu tem, por exemplo, uma mesa. O altar do sacrifício, por exemplo, aqui era um altar, representa a cruz. Jesus não morreu literalmente numa fogueira. Mas são símbolos daquilo que realmente existe, do verdadeiro santuário. Então é isso que vamos estudar nesse estudo, tá? Basicamente o santuário tinha 6 partes importantes. A primeira é aqui o acampamento. Muita gente, quando estuda o santuário, começa a estudar aqui no átrio. Não. Para entender o santuário, a gente tem que ver que tem 6 partes. E a primeira aqui, o acampamento. Porque o cordeiro que entra para aqui para ser sacrificado, tinha que vir aqui do acampamento. Tá? Então, tem o acampamento, a primeira parte. A segunda parte é aqui o altar dos sacrifícios, que está aqui no átrio, ou também chamado de pátio. Tá? A terceira parte importante aqui é o altar, ou chamado aqui a pia de bronze, ou lavacro também. A terceira parte importante aqui, o lugar santo, onde haviam 3 móveis. E o outro lugar aqui é o lugar santíssimo, tá? Onde estava o trono de Deus. Tá? Ali, e tudo aquilo que eu estou lhes mostrando aqui são partes do santuário e cada um deles tem uma função que Jesus fez ou desenvolveu quando ele veio aqui para esse mundo. Aqui ilustra o plano de salvação. Só que não termina aqui no lugar santíssimo. O santuário termina quando o sumo sacerdote que ministrava aqui, ele saía de volta aqui para o pátio. Tá? Por isso que eu lhes falei, são 6 partes importantes do ministério de Cristo. Aquilo que faz no acampamento, aquilo que faz aqui no pátio, no altar do sacrifício, na pia de bronze, aquilo que ele faz aqui no lugar santo, aquilo que faz no lugar santíssimo e finalmente quando ele sai desse lugar. Amém? Agora, qual era o propósito desse santuário? Esse santuário aqui era para fazer os sacrifícios expiatórios. Ou seja, o ser humano pecador que deveria morrer, porque a Bíblia diz, né, que o salário do pecado é o quê? É a morte. Então, o pecador que devia morrer, ele tinha esperança através do ritual que acontecia aqui. Ele podia ser perdoado e voltar tranquilamente para sua casa através do sacrifício. Tá? Se você percebe, o santuário tem um formato de uma cruz. Porque o foco, o centro de todo o evangelho, de todo o plano da salvação do santuário é o quê? É a cruz. Tá? Eu vou mostrar, por exemplo, aqui, já falei, né, no átrio, está aqui o altar do sacrifício, a pia de bronze. Tá? E esse santuário que estava aqui no deserto é numa escala pequena.
Porque quando se construiu o santuário lá em Jerusalém, quando Salomão construiu, ele construiu numa escala muito maior. Por exemplo, só o altar aqui, ou a pia de bronze, era quase o tamanho de uma piscina. Era muito assim grande, era inclusive carregada por desenhos de bois, tá? Pegando essa ideia que inclusive os mormons hoje atualmente fazem batismos, tá? Nos tanques de batismo que eles têm é como uma piscina e é carregado por bois, literalmente do jeito que era aqui, tá? Mas enquanto o santuário estava no deserto era apenas uma pia, um lavacro. Mas quando se construiu em Jerusalém era numa escala muito maior. E tudo os outros móveis também, tá? Aqui no lugar santo havia 3 móveis. Desse lado aqui, do lado direito, está a mesa com os pães da presença, tá? E nessa mesa haviam 12 pães em 2 fileiras. Agora a pergunta é, por que 2 fileiras? Podiam ser 3. Nos próximos estudos vocês vão entender por que tinha 2 fileiras. Aqui no meio estava o que chamamos o altar do incensário, porque aqui nesse lugar era um lugar fedido pelo sangue dos cordeiros que entrava aqui. Daqui a pouco vamos chegar lá. Então esse incensário era aqui para perfumar o ambiente. Do lado esquerdo temos aqui o candelabro ou a lâmpada de 7 braços. Como esse lugar aqui era fechado, tudo escuro, então se precisava luz para que o sacerdote ministrasse. Então aí havia uma lâmpada que iluminava todo esse lugar. E finalmente aqui estava o lugar santíssimo. No lugar santíssimo estava o trono de Deus, tá? E a tampa, né, era o propiciatório, onde Deus se manifestava, a presença dele, que é a Shekinah, e ali haviam 2 querubins protetores, cobrindo aí o propiciatório. Dentro dessa arca da aliança, haviam 3 móveis. Ali estava, em primeiro lugar, um pote com um pouco de maná, o alimento que caiu lá no deserto. Também ali estava o bordão ou a vara de Arão, que floresceu. E ali estava também as 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos. Tá? Assim que Deus escreveu os 10 mandamentos, Deus lhe disse a Moisés, Moisés coloca dentro da arca. Por quê? A base, o fundamento do governo de Deus é a sua santa lei. O povo de Israel precisava entender isso. E o santuário basicamente tinha 3 portas. A primeira porta dava acesso do acampamento para o átrio. A segunda do átrio para o lugar santo e do lugar santo para o lugar santíssimo, a terceira. Isso é importante porque quando a gente vai para o livro de Apocalipse, ali diz, eu vi uma porta aberta. E não só no livro de Apocalipse, às vezes está em Hebreus também. Eu lembro uma vez que um amigo que estava estudando a Bíblia chegou curioso até mim e me disse, olha pastor, diz que lá tem uma porta aberta. Que porta é essa? Lá tem porta. Eu estudei com ele um pouquinho sobre o santuário, eu expliquei, né, que no santuário tinha 3 portas. Tá? E quando diz então lá, eis que estava uma porta aberta, está falando aqui da entrada. Tá? Se é para o lugar santo ou para o lugar santíssimo. Tá? Aqui no santuário aconteciam 2 tipos de serviços. Tá? Eram os serviços diários e era o serviço anual. O serviço diário consistia da seguinte maneira. Quando um israelita pecava, se tornava transgressor, ele devia trazer um cordeiro. Tá? Ele pegava um cordeiro aí, um macho, né, de todos os animais que havia, pegava um cordeiro e ele o trazia até o pátio. Tá? Esse lugar aqui era o pátio. E quando ele chegava no pátio, o sacerdote já lhe esperava, porque quem ministrava aqui todos os dias era um sacerdote. E é interessante ver que o sacerdote ele ministrava só até o lugar santo. Ele não tinha acesso ao lugar santíssimo. Se um sacerdote entrasse aqui, ele morria. Então o sacerdote só ministrava até o lugar santo. Quem ministrava no lugar santíssimo era o sumo sacerdote, e ele ministrava uma vez durante o ano, no segundo serviço, que é o serviço anual. Tá? Então o pecador ele trazia o cordeiro, ali chegava já o sacerdote, o pecador colocava as mãos sobre o cordeiro, confessava seus pecados e simbolicamente o pecado dessa pessoa passava para quem? Passava para o animal inocente. Tá? Depois que passava para o animal inocente,
Então o sacerdote lhe entregava uma faca para o pecador. E o pecador ele devia agora cortar o pescoço do cordeiro. E ele via aí, né, como o cordeiro fazia força para tentar escapar. Ele via como que o sangue do cordeiro inocente estava saindo aí. E por quê? Por causa do pecado dele. Alguém estava morrendo em seu lugar. Ali o sacerdote ele já recebia todo o sangue, tá? Depois que terminava isso, o pecador, o transgressor, ele podia voltar para sua casa feliz, contente. O seu pecado agora havia acabado de ser expiado. Ele não tinha mais pecado agora. Ele voltava feliz, contente, porque Deus o havia perdoado. Era dessa maneira. Agora, ali não terminou o ritual. O ritual devia continuar. Mas quem devia continuar todo esse processo agora era o sumo sacerdote. O sacerdote que ministrava aqui. Não mais assim, o pecador, o transgressor. Tá? Agora, o que o sacerdote fazia? Ele assim colocava o cordeiro aqui no altar do sacrifício, depois de tirar a gordura e tudo, e ali ele era queimado. Assim era o sacrifício. Agora, de todo o sangue que ele tinha tirado do cordeiro, ele separava um pouco numa pequena vasilha, porque agora ele devia trazer esse sangue aqui para o lugar santo. Mas antes dele entrar aqui no lugar santo, ele devia passar pela pia, aqui, nesse lavacro. E ele devia se lavar. Se lavava as mãos, tudo o que precisava. Não devia haver nele nenhum vestígio de sangue antes de entrar aqui no lugar santo. Assim ele devia entender que seu ministério, o trabalho que ele estava desenvolvendo, era santo, que devia ser feito com muito cuidado. E hoje em dia é assim também nas coisas da igreja, nas coisas de Deus. Não devemos pensar nunca que as coisas de Deus devem ser feitas de qualquer maneira. As coisas de Deus são santas, sagradas, devemos fazer com muito cuidado. Quando Salomão construiu o templo em Jerusalém, ali o sacerdote não lavava apenas as mãos. Ele até podia tomar banho, inclusive. Tá bom? Mas então, assim, depois do sacerdote ele se lavar, não ter nenhum vestígio de sangue, então ele entrava aí pela segunda porta até o lugar santo. E com esse sangue, ele aspergia lá no véu. Aqui havia um véu, né, que era a terceira porta, que dividia o lugar santo do Santíssimo, e ele aspergia ali. E nesse véu haviam desenhos de anjos subindo e descendo. E ele aspergia ali. Tá? Depois de fazer isso, né, ele voltava. Agora, pensa um pouquinho comigo. Eu não sei se alguma vez você já teve, talvez ajudando na cozinha para a sua esposa, você se é uma mulher, você já deve ter feito isso. Você comprou a carne, às vezes tem que lavar, ou pegou um pano para limpar, como que fica esse pano? Sujo, aí cheio de sangue, né? Imagina que você deixa aí esse pano com sangue 2, 3 dias, uma semana. O que acontece? Começa a apodrecer, feder e é desagradável. Assim acontecia aqui no véu. Tá? Imagina todo dia o sacerdote estar colocando sangue, durante todo o ano. A quantidade de sangue que entrava, o sangue podre, fedido. Assim são os nossos pecados na presença de Deus, são fedidos. Então, para melhorar esse ambiente aqui, você colocava aqui algumas plantas específicas, se queimava, e isso perfumava aqui esse ambiente, tanto o lugar santo quanto o lugar santíssimo. Agora, ali também estava essa lâmpada, né, o candelabro, que devia iluminar. E era trabalho do sacerdote todo dia colocar o azeite. Nunca devia faltar azeite para que esteja assim a lâmpada acesa, iluminando. E também nunca devia faltar aqui as plantas que ele queimava, como o incenso. E no caso aqui da mesa com os pães, todo sábado de manhã o sacerdote entrava aqui trazendo pães novos, pães quentes. Ou seja, esses pães se trocavam continuamente cada sábado. E esse era o serviço diário. Todos os dias fazendo o sacrifício, trazendo o registro do pecado aqui até o véu. Agora, se você percebe um detalhe interessante, você vai perceber o seguinte. O pecado começou aqui no acampamento, com o transgressor. Mas ele trouxe até aqui, até o átrio, e passou para uma vítima, para o cordeiro. Depois que a vítima morreu, agora o pecado, o registro desse pecado passa para onde? Passa para o lugar santo, aqui no véu.
ali se registrava. Agora, aqui estava todo o registro, então, dos pecadores, todos os pecados, em um lugar fedido. Ali que entra agora a segunda parte importante do ritual do santuário, que é o serviço anual. Ali era uma festa especial que acontecia, que é a festa do dia da expiação. Nesse momento, era quando o sumo sacerdote, ele entrava do lugar santo até o lugar santíssimo para fazer duas coisas, basicamente. Julgar o povo e, inclusive, também para interceder por eles. E quando o sumo sacerdote ele saía, era uma questão de vida ou morte. As pessoas que não eram sinceras, não tinham perdido perdão a Deus, eram exterminadas, eliminadas. Somente ficavam aqueles que eram fiéis. Então era uma questão de vida ou morte. Tá? E o sacerdote entrava aqui então para interceder, para julgar, baseado na lei de Deus, e ali se trocava o véu, ali era o dia da purificação. Tá? Só que antes do sumo sacerdote entrar, aqui havia 2 bodes que se traziam, 2 bodes machos. Um era escolhido para Deus e outro para Azazel, que representa aqui Satanás. Antes dele entrar aqui no lugar santíssimo, ele sacrificava o bode que era para Deus. E finalmente, quando ele terminava todo o processo aqui de purificação, de julgamento, o sumo sacerdote saía, colocava as mãos aí na cabeça do bode, que representa Azazel, a Satanás, e simbolicamente agora todo esse pecado que estava aqui no véu, agora passa para quem? Para Azazel. E depois havia alguém que levava esse bode lá para o meio do deserto e ali o abandonava. Então era dessa maneira que se cumpria então o serviço que acontecia aí uma vez ao ano. Essa é a festa do dia da expiação. Tá? Agora, praticamente tudo aquilo que acontecia aqui, tanto no acampamento quanto aqui no átrio, representam funções que Jesus fez em favor do ser humano. Já aquilo que acontece aqui, por exemplo, no lugar santo, são funções que Deus desenvolve no ser humano, que é diferente. Olha, aqui é no lugar do ser humano, agora aqui é no ser humano. Aqui é a justificação pela fé. Agora aqui é a santificação, também pela fé. Tá? Aqui representa a vida perfeita de Jesus, a sua morte na cruz, a sua ressurreição. Isso Jesus fez por amor ao ser humano. Agora aqui a santificação é o processo onde Deus aplica tudo aquilo que ele fez agora em lugar do ser humano. Tá bom? Então, justificação, santificação. Eu quero ler para vocês uma citação aqui do livro Primeiros Escritos, na página 259 e na página 260, para que vocês vejam um detalhe bem interessante com relação a esse trabalho aqui. Disse assim: a ruptura do véu do templo, ou seja, no momento que Jesus morreu lá na cruz, o véu do templo se rasgou em 2, tá? Esse véu aqui. Dessa maneira mostrou que os sacrifícios acabavam, não se precisava mais sacrifícios porque o verdadeiro Cordeiro Jesus acabava de morrer. É isso que está falando aqui. A ruptura do véu do templo mostrou que os sacrifícios e ordenanças judaicos não mais seriam recebidos. O grande sacrifício havia sido oferecido e aceito. Agora o Espírito Santo desceria no dia de Pentecoste. Levou, disse assim, a mente dos discípulos do santuário terrestre para o santuário celestial. Até aqui a mente era o quê? O santuário terrestre. Mas depois da ressurreição de Jesus, no Pentecostes, agora o foco, a mente deles devia estar aonde? Lá no céu, no santuário celestial. Aonde Jesus havia entrado com o seu próprio sangue, a fim de derramar sobre os seus discípulos os benefícios da sua expiação. Para que Jesus entrou lá no lugar santo? Para derramar sobre seus discípulos os benefícios da sua expiação. Aqui Deus fez provisão, agora ele derrama essa provisão sobre os discípulos, as pessoas que clamam perdão pelos seus pecados. Mas os judeus foram deixados, disse aqui, em trevas completas. Perderam toda a luz que podiam ter recebido sobre o plano de salvação e ainda confiavam em seus inúteis sacrifícios e ofertas. O santuário celestial havia tomado agora lugar ao santuário do lugar terrestre. Mas eles, os judeus,
não tiveram conhecimento da mudança. Não porque Deus não lhes falasse, mas porque eles não queriam ouvir o que Deus lhes mostrava. Tá? Assim disse, não podiam então receber os benefícios da mediação de Cristo no lugar santo. Em lugar deles se focar agora naquilo que Jesus estava fazendo no lugar santo, eles só focavam naquilo que era o santuário terrestre. E até o dia de hoje, lamentavelmente, existem pessoas que só focam naquilo que aconteceu aqui no átrio. E se esquecem que devemos estar focando agora aquilo que está acontecendo no lugar santo ou santíssimo. Tá? Aquilo que acontece lá no céu. Tá? Então é importante ver essa questão. Então ali está o desenho aí do santuário. Aqui é o caminho da salvação, é uma maquete que mostra todos os passos da salvação. Jesus começa seu ministério aqui, ele vai morrer lá na cruz, vai ressuscitar, enfim. E Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, a única maneira de a gente chegar ao Pai é através de Jesus, ele é o caminho. Então, nesse estudo, o que a gente quer fazer é seguir a Jesus através do seu ministério no santuário, para entender o plano de salvação. Porque o foco não é apenas a cruz, é o centro. Mas o plano de salvação tem detalhes. Nas lições anteriores já falamos que o grande conflito é universal. Nós, aquilo que está acontecendo aqui nesse mundo, é um espetáculo diante do universo, diante dos anjos e dos seres humanos, sobre o amor de Deus. E também assim Deus reivindica seu caráter perante todo o universo. Então siga Jesus, Ele é o seu exemplo, Ele é o nosso Cordeiro, que Deus nos abençoe nesse estudo. Amém? Vamos fazer uma oração? Querido Deus, querido Pai, muito obrigado, porque mesmo sendo pecadores, Jesus, o nosso Cordeiro, morreu no nosso lugar. Então, Senhor, podemos confiadamente chegar até a Tua presença, porque sabemos que Jesus morreu no nosso lugar e Ele aplica seus méritos para nós. Por favor, Senhor, através do santuário, mostra para cada um de nós as grandes maravilhas do Teu amor, aquilo que o Senhor está fazendo pela salvação do ser humano. E suplicamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Nos encontramos na nossa próxima lição. O próximo tema que vamos estudar aqui é sobre o Cordeiro sem manchas. Tá? Então, um tema precioso. Não perca, viu? Até a próxima.